O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu estava aqui pensando, em como montar a coluna, em como construir a análise. E sempre que eu penso sobre isso, eu trago constantemente essa dualidade para vocês entre o que é estruturante, o que é conjuntural. Mas o que eu queria trazer hoje é um pouquinho diferente, é como a gente pensa a distinção entre economia e ciência econômica e como que a gente vai estruturando um raciocínio a partir daí. Então, eu falo muito com os meus alunos essa diferença, Enquanto a economia está no campo da ação, a economia ela é o reflexo das trocas, ela é o reflexo do consumo, da produção, da geração de lucro, e, de novo, ela é do campo da ação, dos movimentos, da circulação de bens e mercadorias. A ciência econômica, ela se propõe, como o nome diz, a ser do campo da ciência. E, portanto, ela parte, obviamente, da premissa fundamental da observância. É observar o mundo e poder construir, a partir dessa observação do mundo, uma representação da realidade, que a gente chama de modelos. Esses modelos constituem uma teoria que serão testados na prática, que receberão críticas, voltarão para a teoria, e aí a gente fica nessa dualidade, mas que ao fim e ao cabo está estritamente relacionado à ideia de decisões. E a ideia de observar como esses indivíduos tomam decisões e observar o que a gente pode fazer para que os indivíduos tenham os instrumentos, as informações e as condições para melhor tomarem essas decisões. Não à toa, os economistas famosos, ganhadores de prêmio Nobel, enfim, que criam referência, eles estão sempre pensando, ora, em como melhorar o ambiente do processo de tomada de decisão e, ora, como entender como esse indivíduo toma a decisão. Então, aqui de bate-pronto, a gente pode lembrar do Amartya Sen e dizer o seguinte, olha, racionalidade é ok, mas ela é limitada em algum aspecto. E para que o indivíduo possa ser efetivamente livre, ele tem que ter acesso a desenvolvimento. E isso tudo, de novo, é do campo de como a gente olha, observa esse processo de escolha e cria um conjunto de conhecimento que a gente vai constituir uma teoria e vai para a prática. Dito isso, e quando eu falo sobre essa dualidade, é sempre no sentido de mitigar esse processo doloroso que é pensar cientificamente e viver a realidade, Então, fazer essa transição entre a média e o indivíduo representativo, mas lidar com subjetividades, Então, não é um processo trivial, é um processo doloroso, no fim das contas. E a partir desse processo doloroso, é muito difícil a gente estar numa sala de aula, estudar, fazer uma análise crítica, entender o mundo e contrastar com uma ideia assim, mas acho que minha vida tá boa, por que eu tô aprendendo sobre isso tudo? Assim, por que esse problema está sendo passado dessa forma se eu não enxergo, Isso, na verdade, não é exclusividade da economia, muito pelo contrário, isso é o drama das ciências. E eu queria trazer aqui para vocês o paradoxo que nós, brasileiros, observamos. Nós, na verdade, nem brasileiros, cidadãos do mundo, observam que não é um paradoxo novo, para falar a verdade, mas que tem ficado muito latente ao ponto, inclusive, de ter sido uma das questões levantadas no Fórum de Davos esse ano, que é a fome. O paradoxo, na verdade, é a produção de comida, a certeza de que nós temos instrumentos para produzir não só comida, mas os bens e serviços. E aí, quando eu falo instrumentos, podem lembrar de todas as colunas que eu já fiz sobre inteligência artificial roubando nossos empregos. Em grande medida, ainda que eu não concorde absolutamente com a ideia de que a gente resolveu a escassez lato sensu,
Mas a gente tem bastante instrumento para dizer que a produção de bens e serviços está ok. Assim, a gente consegue ter acesso ao que a gente quer. E, ao mesmo tempo, o que a gente vem observando ao redor do mundo é um crescimento da fome assustador, no Brasil, inclusive, né? Assim, a gente olha para a fome e a gente olha para a piora da qualidade de vida da população brasileira através do aumento da fome. E isso, obviamente, é muito dramático. Então, e aí as razões são muitas, né? Assim, a gente pode falar no mundo que as sucessivas e intensas e agudas crises que a gente observou nesses últimos anos, né? E aqui eu falo majoritariamente de pandemia e guerra na Rússia e na Ucrânia, elas mostram pra gente a agudização de problemas já existentes e como, na verdade, a incidência dessas crises e as consequências dessas crises, elas vão com uma violência muito maior para a população mais vulnerável. Então, toda a agenda que estava se constituindo de meio ambiente, de redução das mudanças climáticas e como que a gente pode repensar modelos de crescimento e desenvolvimento, elas são suspensas em alguma medida. Se a gente olha, por exemplo, as estratégias dos Estados Unidos de produzir mais petróleo e gás para mandar para a Europa por conta do conflito, e se o diagnóstico da agenda das mudanças climáticas estava associado também na percepção de que haverá, né, a gente até falou uma vez numa coluna sobre isso, uma espécie de apartheid climático, em que as populações mais vulneráveis sofrerão com impacto muito maior, inclusive na restrição alimentar, isso de novo está suspenso. Isso para fazer análise dramática, para fazer análise indireta, né, de recessão e inflação, a gente também percebe um aumento da desigualdade traduzido dentre vários indicadores do aumento da fome a partir dessas crises agudas que a gente tem vivido nos últimos 2, 3 anos. Então, desse diagnóstico e da observação das consequências do funcionamento da economia para a sociedade, dentre eles o dramático problema da fome, que atinge Brasil e outros países, a gente começa a pensar, e toda crise gera isso, né? Inclusive tem uma literatura muito interessante que é estudar o mundo através das crises e não entendendo a crise como um episódio fora, um outlier que depois a gente acomoda e volta para, entre aspas, aqui a normalidade, mas na verdade estudar como que a gente se transforma a partir dessas crises. E aí aqui um parênteses, e a gente sabe disso porque ninguém aqui é em maio de 2022 igual ao que era em fevereiro de 2020. Então, como que a gente, a partir dessas crises, extrai uma ideia de projeto de desenvolvimento? Só que essa ideia de projeto de desenvolvimento, ela perpassa uma readequação do nosso olhar sobre como a gente entende ciência econômica, processo produtivo, economia, escolhas e economia. Porque se a gente faz, né, a evolução do pensamento econômico e vai desde dos fisiocratas, dos mercantilistas, passando ali, né, pelos liberais clássicos, o que a gente está olhando é a construção de um conhecimento a partir de um sistema de trocas que está muito preocupado na utilização de fatores de produção, no uso e na transformação de insumos para uma geração de um produto por nós elaborado. Então, quando eu penso, por exemplo, sei lá, não é sei lá, é efetivo. Quando eu penso no assunto comida, a nossa relação contemporânea com comida, e sim, estou fazendo o recorte de uma mulher branca, geração millennial, de classe média do Rio de Janeiro, a relação com a comida é uma relação utilitária, é uma relação em que eu preciso comer para sobreviver,
logo eu vou ao que está acessível, né? Eu vou ao supermercado, compro a minha comida. E aí vocês podem falar, Vivian, eu não tenho essa relação, tudo bem. Eu, por exemplo, também não tenho. Eu tenho uma fissura por cozinha, eu acho maravilhoso. Mas em média é isso, né? Lembra lá do início da coluna a ideia de sair do indivíduo médio para o indivíduo, do indivíduo médio representativo da ciência para o funcionamento da economia. Então, essa relação utilitária revela pra gente que a própria relação com a comida, ela é posta a partir do que a nossa mente constituiu para uma geração de produto, né? Então, assim, eu preciso comer, eu tenho que atender essa necessidade, eu tenho que atender em alguma forma esse prazer, então eu vou lá e aí o que a gente tem como resultado? Industrializado, ultraprocessado. É fácil comprar um miojo, é fácil e principalmente barato comprar um miojo. Barato comprar um biscoito. Eu não podia falar marca, né? Mas enfim, macarrão instantâneo, né? Agora foi. É fácil comprar um biscoito. Sim, biscoito, falo biscoito. É fácil comprar um macarrão instantâneo, é fácil comprar um pão de forma. Isso, veja, é o que a mente pensou e aí gerou para que a gente tenha acesso a um produto e pense na comida como um bem que eu vou consumir. E vai atender a minha lógica de consumo. A lógica de que eu consumo para saciar as minhas vontades e que eu quero lá o que o mundo pôs. E quando a gente pensa sobre isso, né, e quando a gente abre o olho para pensar sobre essa relação com comida, eu acho que tem 2 pontos fundamentais aqui, que são o seguinte. Primeiro, essa constatação dessa relação utilitária com a comida, com essa relação de bem de consumo com a comida. E 2, é uma decisão política, né? Assim, o que está ao alcance dos nossos olhos e dos nossos bolsos é uma decisão política, obviamente. Né? Política no sentido de política de Estado, não política partidária. O que eu tenho acesso ao meu supermercado, né, o que eu frequento e o que vocês têm acesso, e se houver distinção entre o que eu tenho acesso e o que vocês têm acesso, é uma decisão política. Então, é uma decisão política no presente e a construção de uma ideia do que é a alimentação ao longo do tempo, ao longo da ciência econômica. Se a gente entende que, na verdade, a alimentação ultrapassa e ela não é um bem de consumo, mas ela é constitutivo da nossa existência, a nossa relação com a alimentação e os modelos de desenvolvimento que a gente pode exigir a partir dessa percepção mudam. Por quê? Porque eu saio da ideia, né, que não é minha, tem um monte de gente que fala muito melhor sobre alimentação do que eu, e eu estou aqui em grande medida reproduzindo isso, mas por concordar com isso, a ideia de que a gente tem mais riqueza no metro cúbico do que no metro quadrado ou no metro linear, e de que a natureza informa pra gente, a gente aprende com a natureza e não necessariamente a gente domina a natureza, é não só uma forma diferente de se relacionar com a natureza, mas é também uma forma diferente de pensar desenvolvimento econômico. Porque, de novo, a gente rompe com a premissa de que nós dominamos, transformamos insumos, utilizamos fator de produção e geramos um produto que primeiro está na nossa mente, né? Porque se a gente pega um ultraprocessado, a gente pode dizer que ele é quase que uma transformação química, né? E, na verdade, uma composição de laboratório, perdão, né? Transformação química, a natureza também é. Mas ele é uma construção de laboratório, ele não é um alimento. Mas quando eu tenho acesso a uma alimentação que vem da minha observação da natureza, ela me instrui, ela me informa. E ela me informa também sobre premissas diferentes, fundamentalmente sobre, por exemplo, a diversidade. A diversidade aqui, não estou falando necessariamente de pauta identitária, mas a ideia da diversidade como a construção de conhecimentos e o reconhecimento do meu envolvimento com o meio ambiente e que eu sou parte daquilo.
e que aquilo se transforma e eu me transformo junto com aquele meio ambiente. Então, esse reconhecimento, de novo, estrutura e pauta novos modelos de desenvolvimento, novas formas de pensar em um mundo em que não necessariamente a minha função objetivo é a produção de bens e serviços, mas é o que eu, de alguma forma, consigo aprender com esse ambiente, consigo me reconhecer dentro desse meio ambiente e como que eu vou estabelecer com a minha função objetivo a ideia de uma alimentação construída a partir das nossas necessidades efetivas e não de uma mente que manipula alimentos e não alimentos e me gera ali uma demanda que eu nem sei que eu tinha. Como, por exemplo, macarrão instantâneo, como, por exemplo, biscoito, como, por exemplo, leite condensado. Né? E o que o meu organismo, de alguma forma, precisa, ele vai ser dado a partir dessa lógica de desenvolvimento. Tá? E aí uma lógica associativa da nossa percepção de que nós estamos imersos dentro de um grande... Assim, dentro do... É porque eu já falei meio ambiente tantas vezes, eu estou achando que está repetitivo, mas enfim, mas não tem muito sinônimo para isso. Então, assim, eu queria trazer esses 2 pontos para vocês, porque essa notícia sobre a fome, ela me abala constantemente, porque, de fato, a gente já tem muitos instrumentos e quando a gente fala sobre fome, a gente está falando sobre o que nos mantém vivos, né? Assim, quando a gente fala sobre fome, sobre alimentação, é o que, na verdade, a gente só existe pelo que a gente tem acesso em termos de saúde, em termos de alimentação, acesso à água, né? De preferência água limpa, e como que e essa alimentação, ainda que você possa não necessariamente sofrer de fome pela falta de alimentos, mas se a gente pensa naquela fome de falta de nutrientes, né? Aquela fome com muita caloria, mas com poucos nutrientes, o que há é uma condenação da saúde, se não no curto, no médio e no longo prazo. Mas para que eu estruture esse raciocínio de pensar que a alimentação ela não é só uma cesta de consumo, ela é a nossa relação talvez mais direta com a ideia de que nós fazemos parte desse meio ambiente, a gente não domina esse meio ambiente, né? Assim, é quase que aquela nossa ligação daquele filme Avatar, né? Que eles ligavam o rabinho, né? no ambiente. A alimentação para a gente funciona dessa forma. Então, se a gente reconhece isso, é um caminho para a gente estruturar os nossos modelos de desenvolvimento a partir dessa lógica. Não na lógica de dominação, mas na lógica de inclusão. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Eu vou dar aqui uma dica hoje acadêmica, tá? Eu não vou dar uma dica cultural, necessariamente, mas foi um texto que eu achei muito interessante, que converge bastante com o que eu estou falando e também serviu de referência, que é um texto da professora Célia Lessa, da UFRJ, em que ela traz uma discussão entre não necessariamente renda básica de cidadania, mas serviços sociais básicos, serviços sociais universais. E a ideia dela, né, a teoria dela, é que quando você fala de renda básica de cidadania, você mantém a lógica do consumidor, né? O cara que consome aquele serviço e, na verdade, de alguma forma até se distancia desse senso de comunidade. E quando você fala sobre serviços sociais, eles são coletivos e todos têm acesso de uma forma mais homogênea. Então, de alguma forma, você mantém aquele seu senso de coletividade. Essa é uma das premissas, tá? Você mantém aquele seu senso de coletividade nessa lógica dessa distribuição de serviços. Então, assim, é um texto muito interessante, recomendo, um texto muito didático, ela escreve super bem, excelente professora, e traz uma ideia que faz pensar, né? Você pode não concordar absolutamente, como inclusive, né, com a coluna que eu acabei de fazer,
mas de alguma forma traz aí uma forma de pensar interessante que não é única na literatura, né? Eu falei para vocês, assim, A Tirania do Mérito, do Michael Sandel, vai fazer essa discussão entre a lógica do cidadão consumidor e a lógica do cidadão produtor, um cidadão que faz parte de um todo, que faz parte de uma comunidade. O texto da Célia, essa perspectiva da alimentação como não necessariamente um aspecto do nosso consumo, um item da nossa cesta de consumo, mas a nossa própria constituição, como seres humanos. Então, eu acho que é uma literatura super interessante que vai apontando um pouco, talvez, para onde a gente vá. Não sei se agora, não sei se sem dores e sem crises, mas de alguma forma, assim, isso está no debate. É isso, pessoal. Um beijo e um ótimo final de semana.